programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, acampados na Praça da Liberdade em nome da democracia. Educadores e educadoras de Minas Gerais levantam a voz para defender seus direitos. Trabalhadores na rua. É assim que mostramos a nossa força e a nossa união. De Brasília, as notícias da CNTE. Educação em debate. O que significa o golpe na ruptura do Estado Democrático de Direito? Essa foi uma das indagações feitas ao professor Otávio Dulce durante um encontro promovido pelo Sindiúti no Instituto de Educação em Belo Horizonte. Professor, isso pode trazer alguma consequência mais danosa para os trabalhadores em educação? Provavelmente. O que se chama de golpe, o que está sendo comentado constantemente como possível golpe, é um desmanche, uma desconstrução do pacto político da redemocratização, dos anos 80. E esse pacto envolvia todo um esforço de construção da área da educação no Brasil, que foi aos poucos sendo feito com muita luta e com muito esforço, inclusive, dos professores. Uma das coisas que está sendo muito enfatizada pelos que estão a favor do golpe é a retirada da vinculação dos recursos orçamentários para a educação e saúde, que é um ponto fundamental, a vinculação que tem tido desde aquele tempo, para que a nossa educação melhore, e assim como para que a nossa saúde melhore também. Se isso for feito, o Plano Nacional de Educação provavelmente vai por água abaixo. Saiba agora o que pensam os profissionais da educação. Para a educação, esse momento ainda é mais delicado, porque estamos nas portas de perder a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, o diálogo na sala de aula, ele fica um pouco mais tenso, delicado, porque a grande maioria dos nossos alunos, da nossa comunidade escolar, ela não filtra muito os conhecimentos advindo dos grandes meios de comunicação. E neste momento, o que a gente tem percebido é uma deformação da informação através da grande mídia. E isso faz com que as informações cheguem nos lares de forma muito distorcida e também fragmentada, deixando para a educação, que tem o papel de ampliar o conhecimento e dar um pouco mais de formato a esse conhecimento em um cenário muito delicado. E para a gente, enquanto trabalhadores de educação, a entrada da dupla Temer, Cunha e todos os outros vai representar uma série de perdas de direitos, tanto para os trabalhadores, mas principalmente para a educação, O ataque ao pré-sal, à soberania, ao petróleo, implica diretamente em corte de verbas para a educação e uma série de outras perdas de direitos ao piso salarial, enfim, uma derrota para a classe trabalhadora. Essa reunião de representantes já tem um papel fundamental para a categoria. É esclarecer para a categoria que este momento, essa ruptura vai nos atingir. As escolas não vão ficar imunes ao que vai acontecer nesse país, não. Todo caminhar, todo movimento acontecendo com a elite desse país está indo nessa direção. E a categoria, ou por inibição, ou por medo do confronto, ou por falta de conhecimento, ela acaba não fazendo a discussão dentro da escola. E isso não atinge os filhos dos trabalhadores, que são aqueles que vão mais sofrer com esse golpe e, como consequência, tira das nossas mãos essa liberdade do ensinar e do esclarecer. Então, para as escolas é uma perda muito grande quando a gente não abre a discussão no espaço escolar. Quem luta, educa. No acampamento da democracia que foi levantado na Praça da Liberdade em Belo Horizonte de 1º a 11 de maio, uma das bandeiras levantadas pelo movimento dos atingidos por barragem MAB foi a redução da tarifa de energia elétrica. O Brasil tem a 5ª maior tarifa elétrica do mundo e, de acordo com o MAB, a partir da privatização das companhias estatais, os preços dispararam.
e quem paga a conta por essa política é a população, especialmente as famílias mais carentes do campo e da cidade. A gente também luta pela construção de um modelo energético diferente para o Brasil. O modelo energético de hoje, ele gera energia para a produção das empresas que vendem para os acionistas. Então, quem lucra com a energia do Brasil são os acionistas, são empresas transnacionais. Então, a energia não é para o povo brasileiro. O povo brasileiro paga uma conta de luz muito cara. Então, essa também é uma bandeira de luta nossa. O tema da energia fez parte das discussões no acampamento da democracia na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Esse assunto integra a pauta da luta popular no Brasil. E para o movimento dos atingidos por barragens, o MAB, há muitas contradições no modelo energético brasileiro. Por exemplo, acionistas privados, nacionais e estrangeiros, têm um grande poder de influência sobre as empresas geradoras e distribuidoras de energia no Brasil. Aqui em Minas, por exemplo, apesar de todas as condições favoráveis da nossa matriz energética, temos uma das contas de luz mais caras do país. Apesar de ser um bem público, essencial para o desenvolvimento, a energia tem servido para a acumulação de lucros de poucos. Artistas, militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e de luta pela moradia, também estão vendo perdas e retrocessos. Perde no processo não só da democratização de vários, de um todo, mas o processo de democratização da terra, com certeza. Isso vai afetar diretamente as desapropriações de áreas que já estão ocupadas e acampadas há anos. Tem áreas de 10, 15, 16 anos que o pessoal está resistindo e até hoje não houve ainda um diálogo, um processo de desapropriação daquela terra. O golpe significaria uma perda de direito, um retrocesso para a classe trabalhadora que já vem conquistando e fazendo esse enfrentamento de todas as conquistas que já efetivou até hoje através das lutas. Então, nós estamos num momento muito difícil, extremamente complexo. A mostra que os movimentos sociais vêm dando de ir para a rua, de fazer as manifestações, esse acampamento aqui da Frente Brasil Popular, é uma concretude de que, de fato, nós estamos num tempo de repensar, de reavaliar, inclusive, o que vai ser o Brasil daqui para frente. A luta vai continuar, porque nenhuma conquista da classe trabalhadora até hoje se fez no país sem a luta. É a perda de 20 e tantos anos que todo o povo brasileiro chegou nesse fim de luta e nessa agonia que eles estão fazendo com o povo, de destruir tudo que foi construído com muito suor, muita luta, muito vigor, Porque nós vamos perder o direito de morar no espaço que é direito do povo, direito de ser trabalhador digno, com carteira de trabalho, direito de aposentadoria, que é o direito do trabalhador, direito das crianças e dos adolescentes. Esse golpe ele vem com uma característica já muito velha nesse país, que é uma elite que não se conforma em ser derrotada nas urnas e tenta ganhar o poder na marra. Isso aconteceu lá com Jango, aconteceu com Getúlio Vargas, que ele acaba suicidando, e eles estão tentando fazer isso de novo. Então isso tem uma outra dimensão para nós, porque o povo, nós brasileiros, experimentamos um governo aí mais progressista, trazendo para a população brasileira direitos, a questão do fim da miséria no Brasil, o direito à casa, o aumento do salário mínimo de forma real, distribuição de rendas, liberdade de expressão. Então o povo brasileiro experimentou esse tipo de governo e nós não aceitamos nenhum tipo de retrocesso nesse país. Para os educadores e educadoras de Minas Gerais, o cenário não é nada positivo e há ameaças sérias aos direitos da classe trabalhadora. Ele significa um prejuízo imensurável para toda a classe trabalhadora que tem conquistado com muita luta, com muito esforço, com muita perseverança, alguns direitos nos últimos anos. Essa classe trabalhadora marcada por várias derrotas ao longo do tempo,
e que passou por uma imensa luta, né, contra a discriminação, contra o preconceito, né, e que também luta por ter direito à moradia, direito à terra, direito aos seus direitos garantidos, tanto os direitos já estão aí na CLT e em outras leis trabalhistas no Brasil, o direito ao reajuste salarial temporário, o direito à aposentadoria. Todos esses direitos estão ameaçados por uma série de projetos que estão nesse momento no Congresso Nacional e que vêm atacar aos trabalhadores. O mundo do trabalho ele vai se modificar e vai se modificar estruturalmente. Esses projetos que estão no Congresso, aliados à Ponte para o Futuro, vão fazer com que a terceirização aumente. Então, concursos públicos, contratações diretas da empresa não comporão a regra de contratação, porque a terceirização é um mecanismo de você baratear a mão de obra do trabalhador, diminuir direitos, contratar com salários menores do que aqueles trabalhadores vinculados diretamente à empresa. Existem projetos no Congresso que vão modificar relações de trabalho, como, por exemplo, impedir que o trabalhador recorra à justiça quando ele for demitido, acabar com a multa do empregador quando ele demite sem justa causa, modificar o conceito do que é trabalho análogo a escravo, retirando jornadas exaustivas e trabalho degradante, diminuindo a idade do ingresso no mercado de trabalho de 16 para 14 anos. Então o adolescente que deveria estar na escola vai ser empurrado mais cedo para o mercado de trabalho. Voltando para a educação, a mudança no reajuste do piso, que existe um projeto de lei no Congresso para alterar, que hoje é pelo aumento no investimento em educação, e a proposta que está no Congresso é para alterar isso. E uma coisa que nos preocupa muito é a tentativa de calar e de criminalizar a nossa profissão. O projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, intitulado Escola Sem Partido, na verdade, não tem nada a ver com a questão de partido. É o subterfúgio para instituir a vigilância, o monitoramento e a punição do profissional, do professor que atue na sala de aula. Então, são várias formas de nos calar, e uma delas é instituindo uma lei nacionalmente que retire da nossa profissão a liberdade de ensinar, a liberdade da pesquisa, a liberdade do livre pensamento garantido pela Constituição Federal. O futuro, o depois do golpe, o que nos espera é isso, um processo de privatização da escola pública através das parcerias público-privadas, através das organizações sociais e através dessa ideia de Estado mínimo. Se o PMDB quer um Estado mínimo, significa menos investimento em prestação de serviço público, menos investimento em áreas sociais. No Congresso Nacional, por exemplo, existem projetos de lei para a privatização das empresas estatais, nós estamos falando da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Petrobras, mas também a autorização para ampliar parcerias com o setor privado na prestação de serviços públicos. Isso quer dizer a privatização. Educação, saúde e previdências são o que para a gente... Isso constitui direitos, para o mercado significa fonte de lucro. Então eu não tenho dúvida que nós enfrentaremos uma grande onda de privatização nessas três áreas. Por isso, nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, não podemos ficar calados, não podemos ficar omissos, não podemos ficar inertes e não podemos ter os grandes veículos de comunicação como a nossa única fonte de informação, porque esses veículos também estão a favor dessa pauta de Estado mínimo. Quem foi às ruas no combate à corrupção não pode se sentir à vontade de ver o presidente da Câmara dos Deputados ter conduzido um processo de votação do impeachment, como aconteceu no dia 17 de abril. E nem pode se sentir à vontade de ter visto mais quase 200 deputados que respondem por corrupção votando o impeachment sem ter crime de responsabilidade. Isso não é combate à corrupção, isso é um golpe de Estado. Combate à corrupção nós fazemos com a constante fiscalização que a sociedade precisa ter sobre as instituições, com mecanismos cada vez mais eficazes e rigorosos de controle e, fundamentalmente, com uma mudança no sistema político. O atual sistema político favorece a corrupção. É um sistema falido que não repercute a real vontade da população. Esse Congresso Nacional, da forma como ele foi eleito, não representa a maioria da população brasileira. Então, é uma reforma política que consegue dar resposta a esse combate importante da corrupção
corrupção e não achar que é o Eduardo Cunha que vai nos representar nesse enfrentamento à corrupção. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte-MG, em parceria com a subseção do DIEESE-MG, realiza uma pesquisa inédita via internet para todo o Estado. Seu objetivo é traçar um perfil dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação de Minas Gerais. O sindicato busca ainda se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do Estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador. Se você é trabalhador em educação da rede estadual, responda à pesquisa através do site sindiutemg.org.br. O Outras Palavras recebe a professora Jussara Pasqualino, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, para falar sobre o seu livro Presenteísmo e Trabalho Docente. Acompanhe. Olá, hoje vamos falar sobre presenteísmo e trabalho docente. É esse o título do livro da professora Jussara Pasqualino e Adailton Altoé. E a professora Jussara está aqui conosco. O título do seu livro já chama atenção, porque não é um termo muito utilizado, né? Eu já ouvi falar, por exemplo, em absenteísmo, que é falta ao trabalho, falta temporária, né? Às vezes por causa de doença ou outros motivos, não é o caso de a gente discutir aqui. Você trabalha com presenteísmo. Exatamente. O que é o presenteísmo? A gente vê a perspectiva de uma coisa que está bem invisível dentro da escola. É como você colocou, o absenteísmo está divulgado, a mídia tem colocado, muitas prefeituras e muitos estados têm cobrado do professor a sua frequência de uma maneira muito forte e às vezes de maneira até rude, tentando diminuir as licenças médicas que aquele profissional vai ali com aquela necessidade de melhorar a sua saúde. O que é o presenteísmo? É o contrário. É aquele profissional que vai trabalhar doente. Ele sabe que ele não está bem, mas ele vai postergando, ele vai atrasando, ele vai ali se entregando a qualquer momento. Ele fala, não, eu vou deixar no período de férias, eu consulto o médico. Não, pode deixar, essa cirurgia eu faço mais para frente. E muitas vezes esse profissional ele não dá conta que ele já está doente, de uma maneira muito forte. Então, por um sentimento de responsabilidade, de ideal, ele vai trabalhar doente. Professora, quando um aluno está doente, geralmente os seus pais recomendam que ele não vá, né, à escola, assistir a aula naquele dia, leva ao médico, a menos que seja uma coisa muito simples, né, um mal passageiro, e nesse caso a família está cuidando do aluno. No caso do professor, quem cuida do professor? Infelizmente, ninguém está cuidando do profissional do cuidado. Ele cuida de todos, ninguém cuida dele. Nem a própria equipe da escola, que fica muitas vezes focado no gestor, o gestor não é o único. A equipe toda deveria estar unida num trabalho coeso de troca de saberes, de troca de experiência, de vivência e mais ainda de acolhimento com o outro. Quantas vezes a gente tem um profissional que está chegando numa escola, às vezes inseguro, às vezes traumatizado com uma experiência que ele viu de violência, um tipo de agressão que ele sofreu, e ele chega na escola como se nada tivesse acontecendo. É ele com o trabalho dele sozinho. Então, quer dizer, ele está sozinho. Isso se pensar na escola. Agora, as políticas públicas, infelizmente, ainda não têm valorizado em nada o professor. Eu vi pelo seu livro, Jussara, você faz assim um resgate conceitual, né, com vários teóricos, etc. Mas você trabalha também uma pesquisa empírica, com dados, né? Sim. Você tem dados aqui de algumas cidades brasileiras, estado de São Paulo. É grande o número de pessoas, primeiro, que se afastam do trabalho por motivo de doença, ou aqueles que permanecem no trabalho mesmo doentes. Já é possível ter um banco de dados sobre isso para efeito comparativo? Olha, o banco de dados sobre o absenteísmo ele tem crescido a cada ano. Realmente esses dados têm assim avolumado muito. A gente tem percebido que muitos professores estão adoecendo por causa da profissão. Infelizmente, como eu comecei falando, o presenteísmo é um assunto que ainda está invisível. Ele ainda não
é percebido ainda nas relações que acontecem dentro da escola. Então, muitas vezes, esse profissional vai trabalhar com uma dor de cabeça, se automedicando nos intervalos de aula. Eu falo que remédio para dor virou quase que uma bala. Eles perguntam assim, você tem algum remédio para dor aí? Já anda com aquilo na bolsa. Já anda com aquilo na bolsa. Quer dizer, já faz parte de eu trabalhar com aquela dor, sobreviver àquele momento. Então, o que esse professor também não percebe é que muitas vezes aquela dor não é uma dor de um momento, é uma dor recorrente, que está mostrando ali um sinal que o corpo não está bem. Porque o trabalho do professor é uma atividade também muito complexa, que lida com problemas trazidos pelos alunos, problemas sociais, né? Isso adoece muito as pessoas. Exatamente. O professor, ele sente um trabalho muito pesado. Nós estamos vivendo uma sociedade com vários problemas. E isso, na sala de aula, é um palco. Ali aparece cada hora um problema maior e ele tem que mediar isso o tempo todo. É difícil, são as relações de família, é muitas vezes a pobreza extrema, é as situações, muitas vezes, do tráfico. Quer dizer, quantas situações difíceis esse professor tem que conviver, dos alunos, mas também tem os problemas dele. A desvalorização profissional, o salário baixo, a pouca possibilidade de ter leituras, de ter divertimentos, de ter lazer, de um cinema, de um teatro. Tudo isso também mina. Numa empresa privada, numa fábrica, por exemplo, se falta um operário, é preciso ter alguém para substituí-lo, né? Em alguns casos, existe até reservas, dependendo da atividade econômica. Na escola, parece-me que existe a falta de professores, né? Como é que faz para substituir, por exemplo, um professor quando ele falta? Olha, cada situação, cada escola resolve de uma maneira, mas a falta desse profissional, ele é muito sentida, ela é sofrida no interior da escola. E muitas vezes esse profissional vai trabalhar doente em consideração com a equipe de trabalho, em consideração aos seus alunos, porque ele sabe que vai fazer uma falta muito grande. Então ele fica sempre nesse impasse. Eu vou, não, se eu faltar, o desgaste vai ser maior. E é claro que tanto a falta dele quanto a presença dele em condições assim não adequadas de saúde, isso causa um impacto para toda a comunidade, né? Para ele, em primeiro lugar, para os outros colegas de trabalho também, né? Olha, realmente... Sem querer, evidentemente, culpar o professor por isso, né? Porque ele é um ser humano como nós todos, né? Que trabalha numa escola. Eu estava conversando com você há pouco e dei o exemplo de uma professora que chegou na escola, sentou do lado da diretora e falou com ela assim, acabei de internar meu filho num hospital para drogados. A diretora falou assim, então hoje você fica aqui e eu vou lecionar no seu lugar. Quer dizer, olha a atenção e esse carinho dessa diretora de perceber que aquela professora mãe naquele dia não tinha como assumir uma turma. Quer dizer, esse professor é uma pessoa que tem todos os seus problemas também, mas que tem que estar na frente de uma turma com ânimo, com disposição, com incentivo, porque senão como que ele vai fazer com seus alunos? Como é que ele vai estimular seus alunos? Então, muitas vezes, esse professor vai carregando um peso muito pesado para a sala de aula. Então, o seu livro, que inclusive tem o apoio do Sindiúti, você aponta aqui nas considerações finais sobre a necessidade de políticas públicas, de valorização do professor, de um desenvolvimento participativo desse ambiente escolar. Isso falta muito no Brasil, né? Nós temos experiências boas nesse sentido? Não. Olha, eu falo o seguinte, que eu tenho que agradecer o sindicato pela sua oportunidade de me ajudar na publicidade desse livro, porque é um tema que muitas vezes as pessoas querem deixar escondidinho debaixo do tapete. É como se as coisas estivessem acontecendo num ritmo normal. Não é. Esse professor está adoecido, ele está sofrendo, e isso está fazendo com que ele carregue um peso e uma culpa muito maior de um trabalho que ele realiza muitas vezes com amor e com sacrifício. É preciso trazer isso à tona, é preciso ter um cuidado com esse profissional, que vai desde o cuidado da equipe da escola, mas também passa por políticas públicas de valorização, de políticas públicas que possam ter o cuidado com a saúde desse profissional. A gente vê alguns tipos de iniciativa que vai desde a questão da voz, programas que cuidam da voz. Nós precisamos também de programas que cuidem da saúde mental desse professor, que estabeleça para ele momentos de lazer, momentos de convívio. Tudo isso vai fazer com que esse professor se sinta inteirado na sociedade que ele vive e não simplesmente com uma carga pesada pelo trabalho que ele precisa realizar. Inteirado e com saúde
para dar conta de mediar todos esses conflitos que estão presentes na escola. E valorizado, principalmente. A valorização desse profissional precisa ser uma tônica para que o Brasil possa ter uma educação diferenciada. E essa valorização passa por salário, formação, com certeza, não tem como. Ambiente agradável, né, de trabalhar, de respeito. Eu vejo que muitas empresas têm colocado no seu horário de trabalho ginásticas laborais, cuidado com o profissional. E educação não. A educação quer que o professor cuide dos alunos, olhe, tome conta de tudo, mas esquece que esse profissional também precisa de cuidados. Também, professora Jussara Pasqualino, muito obrigado por sua participação conosco, parabéns por mais essa obra. E a você que nos assiste, obrigado. Acompanhe-nos sempre pela televisão ou pelo nosso canal no YouTube. Nosso jurídico tira sua dúvida. Tira dúvidas. Sou professor efetivo do Estado e tenho tempo de contribuição do INSS. Eu posso averbar esse tempo no Estado? Sim, você poderá averbar esse tempo do INSS perante o Estado para fins de aposentadoria. É importante lembrar que o tempo a ser averbado, no caso de professor ou professora, tem que ser de docência na iniciativa privada para fazer jus à aposentadoria especial. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. A diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, marcou sua posição contrária ao PLP 257 de 2016 em debate ocorrido na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, no Senado Federal em Brasília. A secretária-geral da CNTE, Marta Vanelli, expõe por que é contra a aprovação do projeto. Ele ataca frontalmente os servidores públicos e os serviços públicos em geral, tanto na esfera municipal, estadual ou federal. Só para dar 3 exemplos, em relação ao Plano Nacional de Educação, ele prejudica tudo o que precisar de mais investimento público para a educação, como para ampliação de matrículas, para garantir o CAC, custo aluno qualidade, e para a valorização dos profissionais de educação. O objetivo do PLP é permitir o refinanciamento da dívida dos estados e do Distrito Federal e também prevê alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal que aprofundam as restrições em relação aos servidores da União. O secretário adjunto de Relações de Trabalho da CUT, Pedro Armengol, afirma que o debate interessa a toda a sociedade. É um projeto que nós não somos naturalmente contrários, estamos mobilizando toda a sociedade, porque esse não é um debate corporativo só de servidor público, ele é um debate que interessa toda a sociedade, porque é ela que no final das contas vai pagar essa conta, no momento que você precariza mais ainda, inclusive, os investimentos em saúde, em educação, em segurança, enfim, em todas as responsabilidades sociais do Estado. Para se valer do refinanciamento da dívida, os entes federativos deverão, em contrapartida, adotar medidas como o corte de 10% das despesas mensais com cargos de livre provimento, a não concessão de aumento de remuneração dos servidores e a suspensão de contratação de pessoal. Nós estamos diante de um projeto que, no mesmo texto, que exige cortes de direitos sociais, que exige impedimento à prestação de serviço público para a sociedade. Por outro lado, ele dá uma remuneração injustificada para bancos e garante uma segurança, um verdadeiro um cheque em branco para investidores nacionais e estrangeiros. Caso sejam aprovadas, as medidas previstas no projeto terão duração de 24 meses e serão implementadas no prazo de 180 dias. Fique agora com o nosso quadro de humor.